Mais uma vez, boa noite a todos. Sintam-se acolhidos. Hoje vamos falar sobre o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos diz: bem-aventurados os que são misericordiosos. Misericordiosos é uma palavra que não é muito constante no nosso vocabulário diário, mas ela está intimamente ligada com aquilo que eu coloquei lá. Fica difícil de ler no quadro para os que estão mais para trás, mas eu coloquei uma passagem aqui que diz assim: não julgueis, a fim de que não sejais julgados, porque vós sereis julgados segundo houverdes julgados os outros. Essa é uma passagem de São Mateus, no capítulo 7, versículo 1 e 2. A misericórdia, ela está voltada ao não julgar. Ela está voltada ao compreender a situação pela qual os nossos irmãos estão passando. Só que ela vai bem além. Ela vai bem além e ela abrange tudo aquilo que Jesus nos ensinou e exemplificou em seu viver, no momento em que ele direcionou a todos aqueles com os quais conviveu o amor incondicional, a compreensão incondicional. Quando nos é colocada a misericórdia, o capítulo fala do argueiro e da trave. O argueiro é uma fagulha, a trave é uma haste grande, e o Evangelho nos diz: não olheis o argueiro no olho do próximo quando não enxerga a trave que se faz presente no teu viver. Muitas vezes, quando julgamos aqueles que nos cercam por atos, ações, omissões, palavras, silêncio, deixamos de enxergar a nossa conduta no nosso cotidiano. E muitas vezes julgamos a nós mesmos, sem perceber. Quando cobramos algo dos nossos irmãos, devemos olhar para dentro de nós e ver se estamos fazendo aquilo que nos propomos. O Evangelho nos diz que Deus, que é pura bondade, sabedoria e amor, ele vê, ele enxerga tudo, mesmo que seja ocultado por nós em palavras, em ações. Aquilo que está no nosso íntimo, aquele rancor, aquele desprezo, aquele mau sentimento, de um modo geral, que guardamos para com os nossos irmãos, guardamos no modo de dizer, porque Deus enxerga tudo. Deus, embora Jesus, na época dele, disse que ele está lá, porque se ele dissesse que Deus está dentro de nós, as pessoas que o cercavam começariam a abrir as pessoas para encontrar Deus. Mas Deus está dentro de nós. A espiritualidade nos ensina isso. E a espiritualidade veio como a revelação, como aquele que interpretaria o espírito da verdade, as verdadeiras palavras, o verdadeiro sentido dos ensinamentos de Jesus. Então, devemos ter para com os nossos irmãos sempre um olhar de ajuda, um olhar de auxílio, um olhar de perdão. Não é à toa que Jesus disse a Pedro: quantas vezes devo perdoar, Jesus? 7 vezes? 70 vezes? E Jesus disse: Pedro, eu não digo nem 7, nem 70, mas 70 vezes 7, ou seja, sempre. Sejamos misericordiosos. Toda vez
que cometemos um deslize na nossa conduta diária, toda vez que negamos um ombro amigo àquele que nos pede, que tratamos as pessoas que nos cercam de uma forma ríspida, de uma forma agressiva, de uma forma desmedida, nos damos conta e pedimos perdão, meu Deus. Será que perdoamos aquele que nos ofende? Será que perdoamos aquele de quem esperamos algo diferente? E muitas vezes, todos nós, se pararmos um pouco para pensar, olhe no nosso contexto familiar. E quando eu falo família, é diminuto. Como eu digo muitas vezes, a família não é algo grande. A família, pai, mãe e filhos. Os demais, avós, tios, parentes. Família, o núcleo, de onde tudo provém. Muitas vezes, nesse contexto diminuto, mas de suma importância para a construção de toda a nossa sociedade, de todo o nosso patamar de viver, existem momentos em que a discórdia se coloca. Lembram aquele ditado que diz, não faça uma tempestade num copo d'água? Mas muitas vezes, quando não nos damos conta do verdadeiro significado da harmonia no lar, um pequeno deslize de qualquer dos componentes que nos cercam nos tira do prumo, como diz o ditado. Nos faz cometer atrocidades verbais. Nos faz não medir as nossas palavras. Nos faz omitir aquilo que devemos ofertar. Nos faz desequilibrar a harmonia no lar. Alicerce, sustentáculo, tudo que nos cerca. Pensem um pouco. Trabalho, contexto social, amigos, colegas. Existiria se não houvesse uma família alicerçada? Se não houvesse uma base? Se não houvesse um pai e uma mãe para nos dar o norte, nos dar os alicerces do nosso viver? Então, muitas vezes, nós queremos o perdão de Deus, mas este perdão, ele deve ser pedido mais ou menos como os milagres. Milagre não existe. O que existe é causa e efeito. O que existe é plantio e colheita. O que existe é ação e reação. O perdão, ele não pode vir por si só. Porque se nós não estivermos de coração limpo, perdoando aqueles que nos ofendem, com qual moral temos a pedir a Deus que nos perdoe pelas nossas falhas? Quando enxergamos uma pessoa cometendo um ato desmedido, algo que julgamos e não devemos julgar, estamos na situação dela? Vivemos o que ela viveu? Não, né?
Devemos aceitar de forma incondicional tudo? Não. Mas devemos ponderar a situação que a levou a isso. De que maneira? Não julgando, tendo o amor, tendo a caridade, tendo a humildade, tendo o ombro a ser ofertado a todo momento, o conselho a ser dado. A verdadeira caridade não é aquela que se tira o que sobra do bolso e se entrega, o que muitas vezes é necessário para o nosso equilíbrio e a nossa manutenção do nosso veículo, mas a verdadeira caridade é a atenção, é o olhar, é a palavra, é a misericórdia. Uma outra questão muito importante que eu poderia ter colocado só essa palavra no quadro, abaixo do capítulo 10, a indulgência. É também uma palavra que não é cotidiana, não é diariamente usada por nós, mas a indulgência é muito importante, porque a indulgência é aquela que nos faz perceber uma situação de um irmão, numa situação muitas vezes difícil, e não nos coloca na situação de divulgar isso, ou seja, jogar aos quatro ventos, para que todos saibam, para que a humilhação se faça presente na vida deste irmão. Antes disso, quando ficares sabendo, oferte o ombro, lhe conceda aconselhamentos de como agir, de como enfrentar e superar mais este desafio. Porque, como muitos já me ouviram dizer aqui, e o Evangelho abençoado nos coloca, embora não de uma forma, digamos assim, perceptível à primeira vista, na nossa jornada não existem problemas, existem desafios, todos eles proporcionais à nossa capacidade de superar. Devemos, sim, enfrentá-los. De que maneira? Volto a dizer, como várias vezes já disse aqui, os 4 pilares: a fé, a resignação, a paciência e sempre a certeza do melhor por vir. Com esses 4 pilares que nos foram ensinados e exemplificados por Jesus, existe desafio que não seja superável? Eu não encontro. Todos eles eivados da nossa infinitude, da nossa imortalidade. Entretanto, queridos irmãos, para que possamos ter um ambiente fraterno, para que possamos viver como Jesus nos chamava de irmãos, uma grande família, devemos ter, sim, sempre a misericórdia, sempre o olhar fraterno, o olhar acalentador, o olhar de abraço, o olhar de carinho, o olhar de otimismo, de perseverança, o olhar que levanta a cabeça daqueles que estão cabisbaixos. Muitas vezes nós vemos uma pessoa desacorçoada, sem ter como reagir. Nem vou chegar perto que vai me pegar isso aí. Não. Não fazia. Pare o que está fazendo. Uma palavra, um conselho,
Muitas vezes é a diferença do caminho do abismo para o caminho da pradaria. Muitas vezes, um simples olhar e um sorriso alicerçam o dia deste irmão, fazem a diferença. E vamos pensar, irmãos, vamos pensar que, embora sejamos todos espíritos individuais, não nascemos, não existimos para viver individualmente. Nascemos e existimos para viver nesta grande família chamada humanidade. Tanto que estamos interligados pela abençoada energia do sentimento e do pensamento a todos, a todo o universo. Muitas vezes nos deparamos com a situação de que uma pessoa querida está viajando, está longe. E ficamos sabendo, por algum motivo, que ela está passando por alguma dificuldade. Se ela tivesse aqui, eu até poderia ajudar. Se ela tivesse aqui, eu até iria dar um conselho para ela. Vamos lembrar de Jesus. Jesus nos disse: orai e vigiai. No momento em que direcionamos a nossa oração para este irmão, seja lá onde ele estiver, tendo por ele a misericórdia, tendo por ele o amor incondicional, irradiando para ele pensamentos e sentimentos salutares, ele receberá, porque, como bem diz a nossa querida e saudosa Dona Sueli, para eles não há distância. Nós é que fazemos a distância, muitas vezes uma distância que existe entre pessoas materialmente próximas de nós. Muitas vezes, um casal que não fala olho no olho cria um longo caminho entre eles, mesmo estando lado a lado materialmente. As situações que se colocam na nossa vida, muitas vezes difícil, podem ser solucionadas com uma conversa, podem ser solucionadas chegando a um denominador comum, chegando a um termo necessário para aquele desafio. Portanto, irmãos, façamos da misericórdia, façamos da compreensão da situação em que os nossos irmãos se encontram, olhando para nós também, porque muitas vezes exigimos dos outros aquilo que nos falta. E vejam, existe um ditado que diz que o exemplo é o melhor convite. O exemplo é o melhor aconselhamento. Sejamos todos irmãos, no verdadeiro sentido dessa palavra. E a misericórdia, ela será a consequência. Mas lembrem de não ostentar os defeitos, mas sim as qualidades. Muitas vezes, pessoas que têm uma conduta inquestionável cometem um deslize, e por este deslize tomamos ela como um todo nesta situação. Eis uma verdadeira injustiça, mas que muitas vezes cometemos. Portanto, irmãos, vamos amar como Jesus nos amou. Vamos ter o amor para com o próximo como a nós mesmos. Vamos amar a todos indistintamente.
Vamos ter para com todos a misericórdia. Vamos formar uma grande e alicerçada família universal. Que cada um de nós possa ter esta abençoada lição de Jesus como um norte em seu viver. Que assim seja.